eu queria alertar antes sobre um outro risco que a gente talvez não tenha comentado aqui. Que quando esse morango está com uma casquinha muito dura ou muito espessa, ele pode machucar também os tecidos moles. Sim, que a gengiva... furar o céu da boca, gente. A gengiva ao redor do céu da boca. Também, né? Então, é como se fosse uma casquinha quase que de vidro ali, né? E fica aqueles pedacinhos... Tô até com medo agora. Não é para colocar medo em ninguém. A Renata é uma expert, pode deixar indicações aqui dos melhores morangos do mercado. A Lorena Camargo. A Lorena, desculpa. Mas assim, é um outro risco, né, de machucar a mucosa ali. Nossa. Ou a gengiva. Em relação ao corante, Lorena, não vejo tanta implicação assim, tá? A gente tem que entender que muito do problema do corante, ele vem com a substantividade. O que é isso? É o tempo que esse corante fica em boca, permanece em boca, Sim. ou a frequência que a pessoa utiliza um alimento corante. Vamos falar de quem toma café. Tem gente que toma café, sei lá, 2 vezes ao dia. Toma café, escova os dentes em seguida, dá um tempinho ali, porque o café também geralmente é um pouco ácido, mas escova os dentes e tá tudo bem, né? Você pode comer um alimento corante e escovar os dentes em seguida. Não vai ter tanto problema. Do outro lado, se você ingerir, for aquele cafezeiro, né? Que passa no corredor toda hora e pega uma xícara de café, muito provavelmente você vai causar um manchamento maior na superfície dos seus dentes. Porque vai ter tanto substrato corante chegando ali que o dente vai manchar. E aí tem os manchamentos. Essa repetição, né? Essa repetição, esse aumento da frequência do contato do corante com o dente. E a gente tem diferentes texturas ou substratos na boca também. Tem o próprio esmalte, que é o esmalte natural, que ele leva anos para ser manchado ou corado dessa forma. Mas a gente tem pacientes com outros tipos de material em boca. Tem a porcelana, que tem uma estabilidade de cor maravilhosa, muitas vezes supera até do esmalte. Uma porcelana boa, de qualidade, bem feita, né? Bem executada, obviamente, que eu sempre faço essa ressalva. Mas a gente tem as resinas compostas, que são as restaurações menores, mais simples, que o dentista faz de forma direta ali no consultório. São materiais que geralmente têm um potencial de manchamento maior. Então você pode perceber que as pessoas que têm uma restauração em resina, às vezes a resina mancha antes do dente, antes do esmalte, dá inclusive aquela diferença de cor. E tem as próprias próteses, uma prótese total, uma dentadura, né, uma prótese parcial, que é um rote, que é feito de resina acrílica, que também é um material que mancha com maior frequência, né, ou com menos tempo. Então, a gente tem que entender qual o perfil do paciente. Se o paciente tem algum desses trabalhos, ele tem que ficar mais vigilante à própria higienização dele e ao manchamento, ao tipo de alimento que ele ingere, né, no dia a dia. Eu fiquei com uma dúvida. Aquela limpeza que recomenda-se, né, que a gente faça a cada 6 meses, pelo menos, ou 3, não sei, ela seria o suficiente para remover essas pequenas manchas? Sim. Zaca, é o seguinte, cada paciente tem um perfil, tá? Então, eu vou ter pacientes lá no nosso consultório que ele, de 6 em 6 meses, se ele fizer uma profilaxia, que é a limpeza, né, profissional, ele estará super seguro, que é um momento, inclusive, que eu vou fazer um outro alerta aqui para quem está em casa. Eu acho que é a forma do paciente investir menos com tratamentos odontológicos. Ele visitando regularmente o dentista. É preventivo, né? Muito preventivo. E a odontologia, ela tem caminhado, pelo menos quem está mais atualizado, para esse papel preventivo. A gente não tem realidade mais, gente, de ter aqui na bancada pacientes jovens que chegarão na sua idade avançada usando dentadura. Isso não existe para vocês. E era uma realidade muito comum, né? Era Você muito pode comum. pegar aí nossos pais, não digo dentadura necessariamente, mas rote, sempre usava. Uma geração que cuidou muito pouco dos dentes. Exatamente. Né? Ao Esse contrário nível da de nossa. consciência com cuidado, né, bucal era menor, e o próprio dentista também, ele tinha uma atividade ali muito extracionista, digamos assim. Qualquer coisa extraía o dente. Era uma realidade, era uma limitação. Muito, a odontologia avançou muito, né? Não estou culpando aqui os dentistas de 30, 40 anos atrás.
mas nós tivemos muitos avanços. E o game nosso ficou mais difícil, porque eu tenho que conduzir agora o meu paciente para velhice com todos os dentes, mastigando super bem, de preferência sorrindo lindamente. Então, chegar lá nos 80, 90 dessa forma, vocês dificultaram um pouquinho o meu papel. Mas o que é muito bom também, porque a gente preza por isso, a gente preza pela saúde. Só que esse resultado que a gente pretende colher lá na frente, ele é plantado agora. Então a gente precisa realmente ter essa frequência de cuidados preventivos. Quanto melhor a gente trabalhar a prevenção, melhor a gente vai chegar lá na frente. E aí você falou, tem pacientes que vão ao consultório de 6 em 6 meses. Eu tenho outros pacientes que talvez ele tenha uma dificuldade motor, ou talvez ele tenha um perfil de maior agregação de placa, talvez a saliva dele é mais básica, ao invés de ser um pouco ácida, e ele acumula muito a placa bacteriana. Então, esse paciente que forma muito tártaro, muito cálculo, é um paciente que eu vou ver com mais frequência. Então, talvez esse eu vou falar assim, olha, você tem que vir de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4, ou sei lá, de 2 em 2, mas você tem que vir aqui, cara. Porque Doutor, senão você se eu vai perder pudesse, esses eu ia uma vez por semana, porque é tão bom, É bom, fazer a limpeza, né? Nossa, parece que você sai toma assim, né? um banho completo, né? Sai assim, achando É Sai muito até bom. leve. máximo. mesmo. Eu fundamental. costumo ir de 6 em 6 meses, até porque eu tenho esse histórico, eu tenho uma reabsorção óssea, que eu faço controle dela, Sim. né? Por causa dessa queda há anos. Mas eu acho que a limpeza feita no dentista, ela é um outro, outro nível, né? nível. Um outro É. padrão. E essa questão da prevenção, né? Você está Sim. ali sabendo, através da limpeza, você vai ver outras coisas também, o processo como um todo, a boca como está. Esse é o ponto, né? E poder resolver questões que poderiam se agravar posteriormente. Exato. Né? Ô, gente, a Então- gente está falando de limpeza, só uma pausa aqui, doutor, Diga. desculpa. Tem gente mandando mensagem aqui, a gente falando da higienização, perguntando se só um bochecho com água, quando tiver sem a escova, não pode ajudar, se isso é mito. Por exemplo, a pessoa está sem escova de dente, aí comeu um doce, se vale ir lá dar um bochecho com água, para reduzir o açúcar e o ácido. Bom, vamos lá. Verdade ou mito, doutor? É verdade, mas tem suas ressalvas, tá? Mas não é para você fazer isso. Já tô achando Já vou dar dura logo de uma vez. Já achei Mas que folgou perguntando se não pode escovar e pode só bochechar Pô. com água. que negócio que é esse? Respondendo a Zaca, só para finalizar aqui, sim, a proflexia, que é essa limpeza profissional, ela pode remover essas sujidades, esses manchamentos mais extrínsecos, mais superficiais, que são causados ali no decorrer do tempo, tá? E Renata, respondendo o nosso Colega aqui da espectador redação, aqui, mas não vou colega da falar o redação. nome. Ah, não, eu quero o nome Beleza. da mesa, gente. É bom que tá perto, né? Eu já passo lá, já dou uma dura nele. É o seguinte, que acontece? Esse bochecho, né? Existem alguns estudos correlacionando o placebo, né? Como se fosse ali o bochecho com água, ou o bochecho com enxaguatório, ou a higienização bem feita. O bochecho ele vai reduzir alguma coisa, né? Ele vai retirar ali, se fizer um bochecho de 1 minuto com água, ele vai retirar algum percentual daquele resíduo. Mas é pouco, é muito pouco para o que a gente precisa. Vamos considerar aqui que vai retirar, não estou dando dados estatísticos nem de estudo científico, tá, gente? É só um pensamento. Mas vamos supor que ele tire ali 15 a 20% da sujidade. Você ainda está com 80% na boca. Então não é por aí. O melhor é a gente se ajustar à nossa rotina. Eu tenho pacientes que trabalham no setor comercial e às vezes visitam vários clientes no mesmo dia. Esse paciente tem que ter uma necessaire dentro do carro dele, tem que ter uma escova, um fio dental ali, aqueles fios menores, né? Que ele possa levar com ele no dia a dia. E, gente, ele entrou no cliente, o cliente tem um banheiro, na hora que for no banheiro, ele vai lá, escova o dente rapidinho, mas faz uma higienização, mesmo que seja uma higienização básica, mas que ele faça essa higienização no dia a dia. Porque ele não fazer é que é o problema. Quando ele não faz, ou faz uma higienização muito ruim, como essa sugerida, ele acaba se enganando e deixando ali substrato para as bactérias trabalharem o dia inteiro. E aí não é legal.